Nós já voltamos para dar continuidade à nossa conversa com Estevão Urbano, médico infectologista. Doutor, a gente está falando de todas essas transformações aí causadas pela pandemia, principalmente nesses aspectos positivos, e o senhor falava anteriormente dessa questão da vacina, da máscara ser a nossa vacina por enquanto, né? O senhor encontra algo mais positivo para a gente nesse momento, assim, de autoconhecimento, de redescoberta? Desde o início da pandemia, nós temos notado que existem dois tipos de pessoas que enfrentam essa situação tão difícil e inesperada nesse ano. Um grupo bom, grande de pessoas, 70% a 80% delas, que são pessoas que acreditaram na pandemia, fizeram ações cidadãs para se proteger e proteger os outros, tiveram reflexões de vida, sempre tentando construir alguma coisa de bom de tanto sofrimento, e que agora, inclusive, estão um pouco cansadas, né? A pandemia vai cansando, né? E a gente está buscando nessas pessoas retomar suas energias para que elas continuem até o fim da caminhada, que seria a vacina, né? Essas pessoas tiraram aprendizados assim que uma vida inteira talvez não dê, porque esse é um humano muito especial, muito atípico, né? Todos nós que somos atores e que seremos estudados, tivemos uma aula de vida resumindo em um ano 80, 90. Eu fiz essa pergunta para o senhor porque o senhor também é membro do comitê da Prefeitura de Belo Horizonte, né, que estuda e define as ações na cidade por causa do coronavírus. Belo Horizonte começou se comportando muito bem no cenário nacional, a gente tinha até um destaque, né? Isso se perdeu por causa desse cansaço que o senhor falou? O cansaço, ele é natural no mundo inteiro, mas eu acho que não se perdeu, sabe? Felizmente, Belo Horizonte continua sendo um destaque, não pela ação do comitê ou do prefeito, mas pela ação proativa das pessoas, desses 70% a 80%. Belo Horizonte é a cidade com mais de 1 milhão de habitantes que tem menor número de mortos por cada 100 mil. E, pegando todas as capitais do Brasil, ela é a segunda, só perde para Florianópolis, que tem uma característica diferente, é uma cidade muito menor, é uma ilha, sem tirar os méritos, obviamente, de Florianópolis, né? Então, acho que Belo Horizonte ela se destacou muito por duas coisas. Primeiro, porque foi a primeira capital do Brasil a tomar uma decisão dificílima de fechar. Nós sabemos que se você deixa o vírus circular um pouco mais do que o limite máximo, você perdeu o time. Então, na hora que nós percebemos os primeiros casos, nós não podíamos deixar chegar aos 50, porque assim que se ultrapassa 50 casos, você já perdeu a transmissão, haverá uma explosão muito rápida. Com 3 casos, Belo Horizonte fechou. Então, esse foi o grande diferencial, porque não é uma atitude fácil. Você ter que tomar uma atitude em primeiro lugar, com tanto impacto, é muito pesado e teve, nesse aspecto, muita crítica, né? Teve muita crítica, mas eu digo assim, houve uma decisão dos órgãos gestores da saúde de Belo Horizonte em seguir os nossos comentários, as nossas sugestões, mas mais do que isso, foi o jeito mineiro, mais conservador de comprar isso, principalmente nos primeiros meses. Uhum. Isso fez com que a curva se achatasse, os hospitais se preparassem, os médicos se treinassem. E quando a curva realmente chegou alta, em julho, muito tempo depois de vários outros estados, nós estávamos muito mais bem preparados para lidar com a Covid. Então, esse foi o primeiro fato. Agora, depois de um tempo, há um relaxamento natural, inclusive com as próprias flexibilizações, porque às vezes, com as flexibilizações baseadas em números, as pessoas acham, às vezes a pandemia já acabou, agora já não precisa tomar tanto cuidado, porque se estão flexibilizando. E esse recado a gente sempre teve muito cuidado de não deixar levar adiante e não se tornar uma cadeia sistemática que pudesse colocar fim à pandemia.
né? Mas há o desgaste natural. Por mais que você fale, avisa, a pandemia continua, há um relaxamento do esgotamento emocional. Agora, 20 a 30% das pessoas nunca acreditaram na pandemia, nunca fizeram a sua parte. Essas pessoas são certamente pessoas que têm responsabilidades ocultas por alguns óbitos que aconteceram, sem elas saberem. É o que eu chamo de homicidas ocultos. Para esses 20, 30% da população, 1 milhão de informações não serão suficientes. Você pode fazer mais 1 milhão de entrevistas, dar 1 milhão de recados que para essas, tudo que você falar será negado, né? São os negacionistas. Mas isso existe no mundo inteiro. Então, essas pessoas, elas, na minha opinião, elas têm características intrínsecas que fazem ou que fizeram com que elas negassem a situação. E eu acredito que elas têm condições, porque elas são pessoas, são humanas, são cidadãos que podem crescer, podem evoluir, de rever esses conceitos. Eu não as culpo, eu acho que elas não estavam preparadas do ponto de vista de cidadania para encampar algumas decisões que afetam os outros. É assim o ser humano ele tem níveis diferentes de evolução, eles são imperfeitos. Então a gente não pode odiar essas pessoas, nós temos que tentar um dia deixá-los descobrir que para esse tipo de pandemia, esse tipo de comportamento não foi bom. Muitas vezes, inclusive, patrocinados por uma gestão política inadequada no país. O país teve 3 ministros da saúde durante a sua pior crise de saúde dos últimos 200 anos, talvez. E, obviamente, esses líderes transmitem informações que são compradas pelas pessoas. Então, tem uma série de explicações para isso tudo, mas esses 70% a 80% que abraçaram a causa fizeram de Belo Horizonte, fizeram ter Belo Horizonte um cenário melhor do que a maioria das capitais. Eu tenho uma dúvida, que creio que seja a dúvida de muitas pessoas que estão nos acompanhando, que é em relação aos testes. Alguns planos de saúde, inclusive, restringem a quantidade de teleconsultas, né, para a pessoa, e creio também que de exames, né, para a pessoa saber se está ou não. Porque deve ter gerado um pânico e muita gente foi ao supermercado, quer testar, né? Eu acho que eu passei por uma pessoa que espirrou, não sei o que essa pessoa tem. Então, a questão é, quando fazer o teste para saber se tem o coronavírus? Os testes sorológicos, esses que são feitos em farmácia, eles têm um valor próximo de 0. Isso foi aprendido com o tempo, né? Com o andar da pandemia. Então, o que vale é aquele teste do nariz onde você isola o vírus, é o chamado RT-PCR, né? Porque o sorológico, ele detecta anticorpos contra o vírus e é muito falho. Eles são recomendados, os exames realmente valiosos, o RT-PCR, para saber se você está com o vírus, adoecido pelo vírus ou transmitindo o vírus, em 2 situações específicas. Se você tem sintomas típicos da Covid ou se você teve contato recente com pessoas que adoeceram e tiveram sintomas. Óbvio que quanto mais grave o caso, maior a prioridade de se fazer o teste, ou quanto mais próximo o contato, idem. Mas se você não quiser fazer o teste, tendo tido um contato muito próximo, ou com sintomas leves que sugerem a Covid, mas sem necessidade, por exemplo, de procurar um hospital, você pode também apenas entrar em quarentena, ficar em torno de 10 dias após o contato ou após o primeiro dia do sintoma. Óbvio que isso diminui a chance de você pegar a massa da população que teve Covid, porque algumas pessoas vão ter, não serão notificadas. Mas nós já, nas nossas contas, fazemos uma multiplicação mais ou menos por 10. Para cada caso que teve e foi notificado, nós contamos umas 10 pessoas que também tiveram e não foram notificadas. Entendi. Então a gente vai continuar isso daqui a pouquinho. A gente vai fazer o nosso último intervalo, mas é jogo rápido. Nós voltamos já já.